Não que seja fácil definir, né, rapaziada? O pior episódio do Atlético ao longo de toda a Série B. A gente teve momentos bem complicados. A gente perde o clássico, a gente, enfim, tem derrotas ali decepcionantes, como foi o caso do Volta Redonda, mas pra mim, o pior momento do Atlético na competição foi contra o Botafogo de São Paulo. A gente foi humilhado contra o Botafogo de São Paulo no primeiro turno, um jogo que eu acho que a gente chega até com uma expectativa positiva de tentar a vitória e acontece o que aconteceu. O Botafogo, que desde o começo da competição é pautado como um dos piores times da competição, um time que, pô, tá brigando pra não cair. E desde o começo da competição, a ideia em relação ao Botafogo era essa, e a gente consegue tomar um solene 4-1 em casa. Mas como torcedor do Atlético, supersticioso, que fala agora com vocês, deixa um pouquinho de lado o jornalista e fala ao torcedor, é aquela velha história, né? Contra o Botafogo, eu acho que dá pra dizer que um portal se abriu. Um portal de muita coisa ruim, um portal de muita coisa que a gente não queria ter vivenciado ao longo da Série B. E eu espero que seja contra o Botafogo novamente, que esse portal se feche e comprove o início de uma arrancada, de uma disparada do Atlético, pensando em alcançar o G4, né? Uma rodada que começa com times da parte de cima vencendo, o caso do Remo, que venceu a equipe do Amazonas, aí você teve o Coritiba ganhando da Ferroviária, então no final das contas o Atlético ele já entra nesse jogo pressionado no sentido de, se não ganhar, vai voltar a ficar muito difícil. O Atlético nas últimas rodadas consegue uma aproximação do G4 e não pode andar para trás agora. Não é permitido dentro da competição que o Atlético dê passos para trás, então o Atlético ele já entra no jogo com muita responsabilidade no quesito tabela, mas o Atlético ele entra muito no jogo na responsabilidade no quesito somos um time melhor, precisamos nos impor e ganhar do Botafogo de São Paulo. Porque, assim, esses exemplos que eu trouxe aqui, do Remo contra o Amazonas, do Coritiba contra a Ferroviária, é o que a gente espera de um campeonato de pontos corridos. O campeonato de pontos corridos, ele acaba sendo um campeonato muito justo no sentido de quem tem a melhor equipe, quem tem o melhor elenco, tende a vencer. E assim, a gente deixou muito ponto para trás contra adversários mais frágeis que o Atlético, inclusive o próprio Botafogo. Então tá na hora de começar uma espécie de imposição técnica por parte do Atlético em relação a esses adversários de um nível menor. Se a gente entrar em campo com Zapelli, com Esquivel, com Benavides, com Patrick, com Mendonça, com Leozinho, com Viveiros, isso não é suficiente para ganhar do Botafogo, aí a gente tem que começar a questionar muito o trabalho do Dair. Aí a gente tem que começar a vislumbrar uma mudança de cenário, porque deve ser suficiente, tem tudo para ser suficiente, que o Atlético ganhe do Botafogo de São Paulo com as ferramentas que a gente tem. E aí entra outra questão, que aí a gente vai muito para um lado mental, que eu acho que é um lado que assombra muito o Atlético ao longo da competição. O Atlético mentalmente ao longo de toda a temporada, eu acho que ele foi um time extremamente instável. O Atlético ao longo de toda a temporada foi um time que oscilou muito mentalmente. E a gente vem de dois jogos que a gente consegue ganhar em contextos diferentes, contextos que a gente vinha tendo muita dificuldade. Primeiro fora de casa, segundo jogando contra um time que em alguns momentos se fechou dentro da Arena da Baixada. Então eu acho que essas vitórias do Atlético, elas servem de um combustível moral para essa equipe, para entender a Série B não é esse bicho papão tão grande. A Série B tem suas dificuldades, a Série B tem os seus problemas, mas no final das contas é uma competição que as vitórias elas vêm ao natural se o Atlético fizer o jogo dele, se o Atlético fizer um jogo dele com sentido, né? Se o Atlético souber se defender, se o Atlético souber atacar, é natural que a capacidade técnica do Atlético se sobressaia e os 3 pontos venham. Porque se a gente fosse pegar, sei lá, esse time do Botafogo contra o time do Atlético numa Copa do Brasil, sem esse peso de Série B, eu acho que o Atlético derrotaria o Botafogo de São Paulo com facilidade. Então a Série B ela não pode virar esse monstro moral que existe hoje por parte do Atlético, muito pelo contrário. O Atlético ele tem que entender
é super acessível emendar uma sequência de vitórias para aí sim a gente pensar em estar na próxima Série A. Porque eu acho que no final das contas ninguém quer ficar na Série B. Eu acho que se tem um caminho a ser traçado, um caminho lógico, com um marco temporal bem definido, é um Atlético começando a montar um time na Série B para chegar na Série A já com uma base, com alguns jogadores que chegaram ao longo do ano, outros que já estavam, e aí a gente for se estabelecendo, crescendo, voltando a estar numa condição de pô, ser um time relevante de Série A, que é o que o Atlético ele tem que ser sempre. Então o Atlético ele tá montando um time na Série B que eu acho que já traz muitas heranças para a próxima temporada. Só parando para pensar, Benavides, eu sei que o Arthur Dias não joga, mas o Arthur Dias, Aguirre, Teran, aí você tem, pô, o Léo Derek, que começa a ser mais utilizado nessa temporada. Aí você tem Riquelme, aí você tem Dudu, aí você tem, pô, Mendonça, aí você tem Viveiros. Aí, obviamente, junto a Zapelli, junto ao Esquivel, junto a Julimar. O Atlético, ele tá formando uma equipe que a partir do momento que a gente conseguir ver que o trabalho do Odair é capaz de ter uma longevidade, a gente pode estar construindo algo agora para colher no futuro. Mas isso passa também por um Atlético que consiga subir. Um Atlético que não consegue subir, cara, vai ser muito difícil. Até para permanência desses jogadores. Até para esses jogadores comprarem esse projeto de reconstrução do Atlético. O Atlético ele precisa se reconstruir dentro da Série B. É o primeiro passo, é o primeiro ato dessa reconstrução. É óbvio, é lógico. Ninguém é maluco para dizer que não. Mas o Atlético também precisa se reconstruir institucionalmente. Porque eu me recuso a aceitar que essa é a nova realidade do Atlético. Eu me recuso a aceitar que é a partir disso agora que o Atlético ele vai viver competindo Série A, Série B, Série A, Série B. Aconteceu uma queda terrível, mas voltaremos. E para isso é jogo a jogo e esse jogo contra o Botafogo vai ser muito importante. Então, confiança grande que a gente vai até Ribeirão Preto, vai fazer o nosso jogo e vai ganhar, vai botar 3 pontos nessa sequência e vem a terceira vitória, né? Lá a terceira, pra aí a gente ir mais confiante ainda pro confronto direto contra a Chapecoense, depois mais confiante ainda, e depois mais confiante ainda. No fim, o Atlético, ele assumiu um papel de protagonista que a gente esperou ele assumir durante toda a competição. Até agora ele não assumiu, mas eu acho que ainda dá tempo. Se eu pudesse dar um palpite aqui pra vocês, é que ainda dá tempo de ver o Atlético broncudo ao longo da Série B. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco tem live. É sempre importante lembrar que umas 2 horinhas antes do jogo, eu acho que eu vou entrar 1h30 pra gente trocar ideia, pra gente bater bastante papo, ter uma resenha bem legal sobre esse Botafogo e Atlético, jogo em Ribeirão Preto. Tamo junto, é nóis, forte abraço, bom almoço de sábado.